Todo homem já passou por isso. Ela diz que quer um cara bom, gentil, respeitador, mas na prática escolhe exatamente o oposto. Corre atrás do cara que não vale nada, do cara imprevisível, do cara ausente, daquele que não manda nem mensagem. O cara bom vira no máximo um amigo, um consolo emocional que ela usa quando quebra a cara com aquele cara que não vale nada. E esse mesmo homem, o cara que não tá nem aí pra ela, é o que fica na mente dela. E não, isso não é uma mera coincidência, é um padrão. E você identifica isso independente da classe social. E muitos homens não enxergam por causa de um erro principal. Eles focam em entender o que as mulheres dizem. E a explicação não está na boca dela, está no instinto. O desejo feminino não obedece ao discurso, obedece à biologia. E esse desejo muitas vezes passa por cima até da moral. Por isso que você vê aos montes mulheres se relacionando com criminosos. Isso acontece porque eles causam intensidade nas emoções dela, são imprevisíveis e geram picos de adrenalina. E do outro lado, o cara bom, o cara certinho, é previsível demais. Ele entrega conforto, entrega segurança e adivinha só, o que você acha que o cérebro dela vai registrar? Conforto e segurança ou picos intensos de emoções? É por isso que o cara que não vale nada fica marcado na mente dela. Nesse vídeo você vai entender de forma brutal e direta porque tantos homens bons são deixados de lado e porque os que parecem piores ganham a atenção delas. Eu vou revelar as 3 camadas ocultas que explicam esse comportamento. O vício feminino em intensidade emocional, o apego natural de força e dominação e o fascínio pelo perigo. Você vai descobrir porque sua gentileza muitas vezes é confundida com fraqueza, porque a sua estabilidade virou tédio, porque mesmo fazendo tudo certo você é trocado por um cara que não oferece nem metade do que você oferecia. E o pior, um cara que muitas vezes não é nem metade do que você é. E se você acha que a solução é virar um canalha, já começou errado. A resposta não está na grosseria, em abaixar seu valor para se comportar como um cara medíocre. Está na sua conduta, na sua estrutura masculina. O que falta no homem bom não é caráter, é uma pitada de contraste. Seja sincero, você assistiria um filme onde um cara é bonzinho o tempo todo, onde ele fica se anulando para agradar todo mundo, ou você preferiria que esse mesmo cara, quando necessário, tivesse comportamentos mais firmes, que sabe se impor? O desejo feminino é movido por picos emocionais, por tensão, por imprevisibilidade. O homem que entrega tudo no primeiro dia, que se adapta a tudo, que está sempre disponível, comunica uma mensagem perigosa. Eu faço qualquer coisa para ser escolhido. E nenhuma mulher admira isso. O respeito nasce da firmeza, do limite, da imposição. E é isso que a maioria nunca aprendeu. Ser forte sem ser agressivo. O cérebro feminino não se apaixona pelo óbvio. Ele se ativa com o imprevisível. E isso não tem nada a ver com joguinhos baratos de manipulação. Isso é neurociência. Estudos mostram que o cérebro libera mais dopamina diante de recompensas incertas do que garantidas. Em outras palavras, o homem que mantém o mistério, que aparece e desaparece com um propósito, que sabe cuidar da sua vida, dos seus negócios e projetos e depois volta naturalmente com presença real, cria um ciclo de tensão e liberação que vicia. Enquanto isso, o homem bonzinho que está ali o tempo todo previsível, moldado ao gosto dela, tentando agradar, é totalmente desinteressante, porque o excesso de adaptação transmite fraqueza e o cérebro dela lê fraqueza como ausência de valor. Esse é o erro que a maioria comete achando que está fazendo certo. Acha que estão sendo gentis, mas na realidade estão sendo submissos. Pensam que entregar tudo vai gerar admiração automática. Mas para o instinto feminino, muitas vezes, isso soa como medo de perder, como insegurança disfarçada de cuidado. A mulher quer sentir que está diante de um homem firme, que continua no próprio caminho, mesmo quando ela tenta desestabilizar. Aquele cara que não muda a rota só porque ela faz drama, aquele cara que tem prioridades inegociáveis, porque no fundo, o inconsciente dela não pergunta se você é fofo, gentil, educado. Ele pergunta, esse homem aguenta a vida ou a vida destrói ele? O cara bom demais, sem firmeza, sem impulso, vira emocionalmente substituível, porque toda mulher, mesmo que não diga, reconhece força e fraqueza quando vê. E aí que a tal crueldade não passa de uma imagem mal interpretada da postura de um homem firme, de um cara bem resolvido. A maioria dos caras que elas chamam de cruéis não são realmente maus, eles só têm postura, sabem dizer não, sabem a hora de se afastar, sabem se priorizar, não se derretem por qualquer carinho, não se vendem por migalhas, e isso para a mente feminina é lido como força. O que atrai de verdade não é a frieza em si, é o contraste, o mistério, a sensação de estar diante de alguém que ela precisa conquistar, não de alguém que já se entregou por inteiro a troco de nada. Existe ainda uma camada bem mais profunda, aquela que mexe com a mente feminina em um nível quase que primitivo, o fascínio pelo perigo controlado. É como se ela tivesse um prazer inconsciente de tentar
tentar domar o homem indomável. Aquele homem que não se mostra por completo logo de cara, que tem mistérios, que revela aos poucos quem ele é. Esse tipo de homem vira mais que um parceiro, ele se torna uma história que ela precisa decifrar. Ele não está disponível o tempo todo, não se abre de uma vez, não se entrega facilmente, e é justamente isso que ativa o lado mais emocional e instintivo do desejo feminino. Quanto mais misterioso o cara é, mais ela se motiva a decifrar, e esse desafio gera desejo. Enquanto o cara bonzinho se revela por inteiro no primeiro encontro, tentando agradar, ser transparente, acessível e gentil, o homem intenso se mostra aos poucos. Ele provoca a curiosidade, ele desafia os limites dela sem perder o controle, ele faz com que ela queira decifrá-lo, e isso gera conexão emocional. Psicólogos comportamentais já demonstraram que experiências de alto impacto emocional criam um registro mais forte no cérebro. Não é à toa que muitas mulheres nunca esquecem certos homens, mesmo que eles não tenham sido os mais agradáveis. Pensa bem, o que é mais fácil de você lembrar, do carro que passou ao seu lado calmamente, obedecendo todas as regras de trânsito, ou do carro que ficou jogando luz alta, querendo passar e seguir o seu caminho em alta velocidade? É claro que é a segunda opção. O que fica na memória não é o equilíbrio, é o abalo. O normal você nem nota, agora o que gera contraste fica lembrado. Só que existe uma linha tênue entre ser um cara intenso e ser um idiota destrutivo. E é ali que a maioria se perde. O homem de valor não precisa bancar o predador, ele é firme sem ser bruto, dominante sem ser descontrolado, direto sem ser impulsivo, ele não joga, ele se impõe. Ele é um cara que se posiciona, e essa mistura que cria o magnetismo real da atração. Porque no fim das contas, ela não quer conscientemente viver no caos, mas sim ter a vida pulsando. E o homem que desperta isso sem perder o controle é o homem que ela respeita, deseja e nunca mais esquece. Agora que você entendeu as três camadas, intensidade emocional, leitura de força e dominação e o fator perigo, tudo começa a fazer sentido. A mulher moderna pode até repetir o discurso social de querer um homem gentil, calmo, compreensivo, mas o instinto dela está programado para desejar presença, liderança e intensidade. Não se trata de se tornar um cara escroto, mas sim de deixar de ser um cara neutro, um cara morno. Bondade sem firmeza vira fraqueza, porque transmite a mensagem de que você não tem outra opção a não ser bonzinho. O ser humano não é atraído pela calmaria, pela segurança, é atraído pelo que provoca, desafia e transforma. Na sedução, isso se multiplica. E é aí que você entende porque tantos caras legais viram apenas lembranças genéricas. Porque presença sem pulso não deixa lembranças intensas. O homem que marca é o cara que tem direção, que sabe dizer não, que some quando precisa e aparece quando necessário. E no final, o cérebro dela registra isso como desejo. Se você quer parar de ser o cara que ela respeita, mas não tem atração, então pare de buscar aceitação e comece a construir presença. Mostre que a sua vida tem valor com ou sem ela. Porque o homem que não se dobra, que não se vende por aprovação, que não implora por atenção, esse é o homem que ela tenta entender, mas nunca consegue dominar. E é exatamente por isso que ele nunca sai da cabeça dela. Se você assistiu até aqui, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de obter o anti-otário no link da descrição.